Muito bem, estamos de volta para dar continuidade agora à lição 8, na primeira epístola de João, e agora nós vamos cobrir os capítulos 3 até o capítulo de número 5. Com o firme propósito de exortar e manter a fé e uma vida santa, João continua combatendo as doutrinas falsas, mostrando que é impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. Sua fórmula para julgamento nesse caso é: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, mas aquele que não ama a seu irmão. Também ensina que, demonstrando por sua morte em nosso lugar, o amor de Cristo deve ser o supremo exemplo do nosso amor, que da mesma maneira é demonstrado através de nosso cuidado com o próximo. É tolice e engano uma pessoa dizer que ama Deus, mas odiar o seu irmão. O apóstolo acentua a verdade espiritual da vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Uma fé que se baseia no Senhor e manifesta naquele que é nascido de Deus. No último capítulo, o discípulo amado ensina-nos acerca do duplo testemunho tríplice: um testemunho do céu, a Trindade, um testemunho da terra, o Espírito, e a água e o sangue, unânimes, num só propósito, testificam juntamente de Cristo. João termina a carta lembrando que seus leitores que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida sempiterna. Também adverte a igreja a guardar, no grego o sentido guardar é continuamente-se dos ídolos, guardai-vos dos ídolos. Notemos que essa epístola não tem o escopo evangelizar. Seu objetivo é o de encorajar e admoestar os salvos nas preciosas verdades da fé. Nessa lição nós vamos estudar 5 textos. Primeiro, permanecer em Cristo. No segundo texto, a lembrança da mensagem divina. No quarto, a advertência aos falsos mestres. No quinto, o amor verdadeiro e a fé vitoriosa. E, finalmente, o texto 5, testemunha a confiança que possuímos. Começamos, então, com o texto 1. Permanecer em Cristo. 1 João 3, 1 a 10. O grande amor do Pai. O apóstolo inicia esse capítulo falando do grande amor do Pai. Um amor puro, santo e constante, a ponto de nos chamar seus filhos. Esse parentesco envolve certos problemas. Primeiro, o mundo não nos conhece e ainda não se manifestou o que havemos de ser. João nos explica a razão disso. Se o mundo não conheceu o nosso progenitor espiritual, como é que vai reconhecer seus filhos? Um dia seremos semelhante a ele, pois o veremos face a face, na sua exata perfeição. 1 João 3, 1 e 2. Para sermos filhos, desfrutamos de benefícios enquanto estamos aqui na terra. Ele pode purificar-nos de todo pecado. Aquele que é nascido de Deus descansa na esperança da sua vinda, seus atos a falar e refletir a pureza do Pai. Outra bênção que João aponta, que o que é nascido de Deus não vive cometendo pecado. Isso não quer dizer que os filhos do Altíssimo sejam perfeitos e santos, mas a mensagem aqui é que não vive pecando habitualmente. A pessoa que nasceu de novo não se coaduma com uma vida pecaminosa. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, em fazer a sua vontade. E através do Espírito Santo quer viver de uma maneira diferente. O homem que não conhece Salvador encontra prazer no pecado. O pecador é um transgressor da lei divina. E nós devemos entender que quem vive no pecado está em trevas, mas como João descreve, nele não há trevas, que andam com ele, saíram das trevas para a luz. João também adverte a não sermos enganados. Ele diz: ó amado, nesses versos diz respeito aos filhos de Deus, em contraste com os filhos do diabo.
João parte do princípio da justiça, enfatizado que fez no verso 29 do capítulo anterior. E também no verso 9, dizendo agora não pode viver pecando. O homem, segundo o diabo, é bem diferente. A semente que nele está é satânica e não é divina. Vive pecando desde o princípio. A semente diabólica que está nele produz somente tristeza, mágoa e corrupção da alma, do espírito e do corpo. E o resultado último, a destruição física e espiritual. Espiritualmente, o homem sem Deus está sempre descendo, enquanto o homem de Deus está sempre subindo. Um dia se dará a total separação. Um irá sofrer eternamente no inferno, no caminho da perdição. O outro irá para a glória eterna, porque escolheu andar com Deus. João declara que é fácil verificar quem é de Deus e quem é do diabo. Em 1 João 3,10, ele diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. As conclusões finais são: os filhos do maligno continuam na prática do pecado. Os filhos de Deus praticam a justiça. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e para errado. 8.1. Capítulo 3 de 1 João fala do grande amor do Pai por nós, a ponto de chamar-nos seus filhos. Certo. 8.2. Aquele que é nascido de Deus, Novamente, 8.2. Aquele que é nascido de Deus descansa na esperança da sua glória. Certo. 8.3. Através do Espírito Santo, a maneira de viver do crente é bem diferente de outrora vivia. Certo. E 8.4, o pecador é um transgressor da lei divina. Todavia, como Deus é amor, ele é incapaz de condená-lo à perdição eterna. É errado. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E se Deus fosse injusto, ele não seria amor. Vamos agora ao texto 2. A lembrança da mensagem divina. 1 João 3, do verso 11 ao 24. Amemos uns aos outros. Em João 2, 24, lemos: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. O que eles tinham ouvido desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. Caim aqui é um exemplo de alguém que alimenta o ódio, originado por inveja. Seu ódio foi o assassino do seu irmão Abel. João usa essa ilustração mostrando quando o mundo nos odeia. O mundo odeia os salvos. O fato de o mundo odiar os salvos não deve nos deixar perplexos. Cristo não ficou surpreso ao enfrentar esse tipo de ultraje. O salvo logo percebe que os descrentes guardam ira para com ele. Por quê? Porque ele é um aguilhão penetrante em suas consciências. Devemos sempre liberalmente amar nossos irmãos. João trata aqui de assassino, igual Caim. 1 João 3, 15, 16. Dizemos que assassino é uma pessoa que mata a sangue frio. Estamos certos. João, no entanto, fala de outro tipo de assassinato, aquele que odeia seu irmão. O ódio é oposto ao amor. Por isso, o Filho de Deus não deve deixar o ódio penetrar na alma. Sabemos que aquele que odeia uma pessoa pode, por fim, matá-la. E o ódio é um sentimento que aumenta ao ponto de conduzir ao descontrole. O ódio começa no coração, internamente, mas manifesta-se atos abomináveis externamente. Nem todos aqueles que odeiam matam as pessoas que são objeto de seu ódio. Porém, o apóstolo está mostrando que o ódio é uma coisa perigosa e precisamos tomar muito cuidado. A única coisa que pode conter o ódio é o amor. Por isso, temos que estar repletos do amor do Pai. Amor de palavras e amor verdadeiro.
Toda pessoa pronuncia palavras eu te amo, mas sozinha essa frase não representa nada. O crente tem recursos e pode ajudar o próximo, não o faz, está revelando, na verdade, que não ama o seu irmão. Frases enfeitadas, palavras polidas e bonitas nunca tornarão lugar de um ato amoroso, voluntário, expressivo. O amor verdadeiro emana de um espírito consagrado ao Senhor. Quando temos amor, sacrificamos a nós mesmos, quanto a bens e conforto pessoal, a fim de ajudar os menos favorecidos. O texto diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Falemos agora o coração tranquilo. O coração ou espírito tranquilo reflete a paz com Deus. Quando nada nos acusa, quando o próprio soberano assegura que tudo está bem, o coração descansa sereno e tranquilo. O crente, nesse estado, pede o que necessita e Deus supre, porque está vivendo em obediência ao seu mandamento. Vejamos o texto bíblico, a lista de bênção reservada a esse crente. Coração tranquilo, 1 João 3,19. Coração que não o acusa e consciência limpa, 1 João 3,21. Terceiro, confiança diante de Deus, 1 João 3,21. Quarto, suprimento de suas necessidades em resposta às suas petições, 1 João 3,22. Quinto, permaneça em Deus, 1 João 3,24. Sexto, permanência Deus nele, 1 João 3,24. E sétimo, o Espírito lhe é concedido, 1 João 3,24. Isso sim que é viver. Vamos aos exercícios. Assinale com X, alternativa correta. Em ordenando os crentes que guardassem consigo o que havia ouvido desde o princípio, João estava determinando, letra A, que amemos uns aos outros. 8.6. Em relação àqueles que nos odeiam por causa de nossa fé em Cristo, devemos orar por eles para que, letra C, alcancem a salvação. 8.7. Quando está tranquilo, nosso coração reflete aqui paz com Deus. Paz com Deus. Letra C. 8.8. O crente cuja conduta revela amor para o com o próximo e obediência aos mandamentos divinos, aqui todas permanecem em Deus, tem a permanência de Deus nele e o Espírito lhe é concedido. Vamos aos falsos profetas, texto 3, 1 João 4, 1-6. João diz, provai os espíritos. Nesse verso temos um assunto vital para a vida da igreja e do crente individualmente. Trata-se de provar os espíritos, isso é, averiguar sua procedência. João percebera que alguns crentes estavam aceitando o ensino bem como qualquer manifestação espiritual, e desse modo influencia as doutrinas nocivas que acabam destruindo a verdadeira fé cristã. Muitos na igreja estavam recebendo de braços abertos falsos mestres, sem antes verificar se eram ou não falsários. O apóstolo estava alertando, por ação do Espírito, os crentes seus dias, e também de todas as épocas. Daí o porquê esses escritos foram guardados. Também o perigo continua em nossos dias. O apóstolo adverte: não deis crédito a qualquer espírito. Isso envolve o enganador e sua doutrina. Provai, testai, examinai, verificai os espíritos, se eles provêm de Deus ou não. Por que provar os espíritos? Para ver se procede de Deus, primeiro. Segundo, porque muitos falsos profetas têm se levantado. Se não procede de Deus, o crente deve imediatamente rejeitar tais espíritos e falsa doutrina. Podemos também ver que aqui João trata de um problema, os que negavam a encarnação do Verbo.
Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa abertamente que Jesus veio em carne é Cristo em sua origem. E quem nega é o tal do espírito do anticristo. Esse era o ensino disseminado pelo gnosticismo e pelo docetismo, que negava a encarnação do verbo, dizendo que a matéria é má, portanto Cristo não poderia ter se tornado humano. João descreve como o espírito do anticristo, e a prova fundamental era a confissão que Jesus veio em carne. É evidente que, além dessa confissão, precisamos verificar o sistema de doutrina e os ensinamentos que é dado acerca de Cristo, para ver se procede de Deus ou não, ou se é o espírito do anticristo. Observamos que é o espírito do anticristo e não o próprio anticristo, que é diferente. Em espírito, ele tem origem Lúcifer, que se rebelou contra Deus. É um espírito de rebelião. Aqueles que são de Cristo sabem que sempre é uma batalha espiritual. A peleja entre a santidade e o mundanismo, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, está se intensificando. Um dia, o espírito do anticristo será personificado em um ser, o qual será verdadeiramente o anticristo, o falso Messias enviado à terra por Satanás. Mas maior é o nosso Deus. Sois de Deus, diz João. Somos Deus. Se somos dele, temos vencido falsos espíritos ou falsos profetas. Somos vitoriosos contra o mal, porque maior é Deus que está em nós do que o enganador das trevas. Deus está conosco e através dele temos vitória. Não podemos esquecer da luta espiritual. Se facilitarmos, seremos conduzidos pela força do mal. Nessa total dedicação ao Senhor, é de suprema importância, nossa oração diária deve ser: Pai, permanece em mim, ocupa todo o meu coração com a sua verdade. Envolve a minha vida com o teu amor e o teu poder. E assim serei vencedor e crescerei e produzirei frutos abundantes para o teu reino. Amém. Vamos ao Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. No capítulo 4 de sua primeira epístola, João aborda um assunto vital para a vida da igreja e do crente, provar a procedência desses. Letra B, dos espíritos. 8:10. Alguns crentes estavam aceitando ensinos e manifestação espiritual por meio desses agentes malignos. Aqui, letra A, os falsários. 8:11, João busca alertar os crentes todos os tempos contra os falsários, que faz por ação por ação do Espírito Santo. João manda provar os espíritos, pois ele pode ser provado segundo os frutos, e outro fator é os dons, se há os dons, letra C. Vamos agora ao texto 4. O amor verdadeiro e a fé vitoriosa. A origem do amor de Deus. A origem do amor de Deus é Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, ele é amor. Quando falamos que Deus é amor, queremos dizer que o seu caráter, a sua natureza, são constituídos de amor. E podemos ver isso desde a criação, pois ele criou o mundo, criou o homem para demonstrar o seu amor. Ele queria ter algo para abençoar a própria natureza e derramar sobre a terra a humanidade, o seu amor. O homem foi criado para receber bênçãos inumeráveis do amor divino, como uma fonte que jorra para sempre aqui na eternidade. Assim, aquele que nasce de Deus e conhece a Deus e ama a Deus e também ama o próximo, aquele que nasce de Deus não conhece, portanto não ama o próximo. Por amor a Deus, com esse amor é mister nascer de Deus.
a manifestação do amor de Deus. 1 João 4, 9 a 11. O ato máximo do amor de Deus foi dar o seu Filho ao mundo. Jesus veio para morrer em nosso lugar e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A palavra unigênito revela-nos que Jesus não tinha outros irmãos com ele. Isto é, o Filho de Deus. Jesus é o único Filho de Deus Pai, como unigênito que veio ao mundo. Ele é a plena manifestação de Deus. O Filho veio ao mundo como propiciação pelos pecados. A palavra propiciação significa aquilo que satisfaz e ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Cristo veio para oferecer sacrifícios. Nisso consiste o amor. Ele nos amou e mandou Jesus pagar o preço por nós. Falemos do aperfeiçoamento do amor. Quando recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, Deus fixa morada em nosso coração. Portanto, Ele está em nós e permanece em nós, e o seu amor em nós deve ser aperfeiçoado através do amor ao próximo. O nosso próximo não vê Deus, mas vê a nós, que revelamos o amor de Deus. Deus nos concede seu Espírito, verso 17, temos confiança no dia do juízo, verso 18, perfeito amor lança fora o medo, verso 18, amemos nossos irmãos, verso 21. Do verso 17 a 18, fala de confiança e do perfeito amor. O amor do Senhor é um amor perfeito, total, completo, em que não há falha. Esse amor faz parte da nossa vida. Vamos à evidência do amor. 1 João 5, 1 a 5. Quem ama os filhos de Deus, ama a Deus. E quem ama a Deus, pratica os seus mandamentos. Nem sempre é fácil cumprir os mandamentos do Pai, porque as inclinações da carne nos prejudicam. Mas os mandamentos do Altíssimo não são penosos. A palavra penoso significa pesado, ou um fardo incômodo. As leis do Senhor não são penosas. Quando as obedecemos, vencemos o mundo. E o recurso principal para vencer o mundo é a nossa fé, que é resultado do novo nascimento. Tendo fé, começamos a andar na verdade. Andando na verdade, vamos andar na obediência, guardando seus mandamentos, vencendo o mundo, o mal, as tribulações e o tentador. Marque-se para certo e para errado. 8:13. Ao falarmos que Deus é amor, estamos declarando que seu caráter e sua natureza são constituídos de amor, certo? A palavra unigênito não significa que Jesus não teve outros irmãos antes de encarnar, errado. A palavra unigênito significa exatamente que Jesus não teve outros. 8:14, errado. 8:15. O Filho de Deus veio à Terra como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa aquilo que satisfaz, certo? 8:16. Aquele que ama os filhos de Deus é porque o ama, e a quem o ama pratica os seus mandamentos. Vamos agora ao último texto dessa lição, o testemunho e a confiança que possuímos. Há várias opiniões sobre o significado de água e de sangue, mencionada no capítulo 5, verso 6. A mais viável, porém, é que aquela que interpreta a passagem como referência ao batismo, a morte de Jesus, a água, e o batismo foi o ponto inicial da crucificação. Já o sangue testifica que Jesus veio para efetuar a vontade do Pai e cumprir o seu plano. Esse testemunho, juntamente água e sangue, que representa a morte de Jesus, mostra a salvação do homem e uma tríplice obediência a Cristo. Se aceitamos o testemunho dos homens, devemos aceitar o testemunho de Deus. No Antigo Testamento, Deuteronômio 19:15, encontramos uma lei que diz que o testemunho de uma só pessoa contra alguém não é suficiente. É preciso 2 ou 3 testemunhas. Infelizmente, muitas pessoas aceitam rapidamente o testemunho de homens e rejeitam o que Deus fala. Recomendemos
que coloquemos em primeiro lugar o testemunho de Deus, que a pessoa se una. O homem que dá crédito ao Senhor tem em si o testemunho, em outras palavras, tem a vida eterna. E essa diferença é notável, que ele aceita a veracidade do Pai, tem a vida eterna. Capítulo 5, verso 13, nós encontramos o objetivo da epístola. Diz assim: a fim de saberdes que tendes a vida eterna. O Evangelho, segundo João, foi escrito com a finalidade de evangelizar. Sua primeira epístola foi escrita para assegurar aos crentes que eles estavam salvos. A confiança que possuímos. No fim de suas palavras, João fala de nossas orações e nos nossos pedidos perante Deus. E diz que essa é a confiança, que se pedimos algo segundo a sua vontade, ele nos concede. Tenhamos a certeza que esse é um privilégio, resultando do nosso conhecimento e da vida eterna. Podemos e devemos interceder pelos outros. O verso 16 fala sobre a intercessão por nossos irmãos na fé. Notamos que João faz uma distinção entre dois tipos de pecado. O primeiro, não para a morte, e o segundo, para a morte. Ora, sabemos que todo aquele que vive no pecado morrerá eternamente. Qual a diferença dos dois tipos de pecado? O pecado não para a morte é perdoável. O que ele comete, o pecado para a morte, talvez não tenha perdão. E o pecado para a morte inevitavelmente vai conduzir o homem ao inferno. É aquele pecado no qual o homem persiste, sem arrependimento, sem confissão. E esse tipo de pecado que rejeita a Deus totalmente. João não nos proíbe de orarmos por tal pessoa. Não é um mandamento, que João diz. Eu não digo que não ore por aqueles que pecaram. Não há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Ele não está aqui ordenando ou proibindo a intercessão por pessoas, mas informando que não somos obrigados a orar por tais pessoas, porque é uma dificuldade tremenda em distinguir pecado para a morte ou a possibilidade da reconciliação. Efetivamente, essa não é nossa responsabilidade, mas sim oramos para que Deus possa ter misericórdia das pessoas. Deus é que vai julgar. E não nos esquecemos que Deus é um Deus misericordioso. Vamos à conclusão. Concluindo sua epístola, menciona que temos a certeza que Jesus veio ao mundo, que ele é o verdadeiro Deus. Não é um charlatão, nem tampouco um falso Messias. Ele mesmo nos deu tal entendimento. João, o apóstolo amado, termina a epístola com a expressão filhinhos, e a sua demonstração final é fugir dos ídolos, ou guardai-vos dos ídolos. Vamos aos exercícios do texto 5. A mais viável interpretação do significado de água e do sangue, de 1 João 5,6, é a que diz respeito, letra B, ao batismo e morte de Jesus. 8,18, o Espírito testifica que Jesus, juntamente com a água, o batismo e o sangue, a morte, afirmando, aqui podemos, esse é aquele que veio, Jesus é o Messias, é o Rei dos Céus, todas estão corretas. Se um irmão está em pecado, nossa responsabilidade é orar em seu favor. Letra A, e 8,20, a expressão predileta do apóstolo amado para com os convertidos em sua epístola é letra C, filhinhos. Vamos agora à revisão da lição, relaciona a coluna A de acordo com a coluna B, 8,21, a grandeza do amor do Pai para conosco está revelada na intimidade que temos com Ele, pois que somos assim chamados, letra D, filhos de Deus. Filhos de Deus, 8,21, letra D. 8,22, João, o apóstolo amado, escrevendo aos crentes de Jesus, demonstrou amor, chamando-os dessa forma, letra B, filhinhos. 8,23, uma maneira de fazê-la é observar sua confissão de fé a respeito de Jesus, aqui,
como filho de Deus. Filho de Deus. Para provar os espíritos. Letra E. Quando em nós o amor de Deus é aperfeiçoado, nós o amamos. Aqui, letra C, o nosso próximo. E 8:25, veio para efetuar a vontade do Pai, para tal necessário que passasse por essa experiência. Água e sangue. Letra A, água e sangue. Com isso, nós concluímos a lição de número 8. Agora, o aluno da ETAD pode ir no WhatsApp do aluno e ali vai estar o link da prova para que você faça o teste dessa lição. O teste de número 4 engloba a lição 7 e a lição de número 8. E nós vamos fazer uma pequena revisão, então você preste atenção nessa revisão, porque se você prestar atenção nessa revisão, você tem a chance aí de tirar 10, não é? Vamos ao teste de número 4. A primeira pergunta diz assim: acerca da Epístola de João, aprendemos que é universalmente aceita, é o autor, cerca de 51 referências, como no quarto evangelho, aqui todas estão corretas. Então, a primeira, você vai colocar a letra D, todas estão corretas. A segunda lição estudada, João, dos primeiros discípulos de Jesus, aprendeu com Jesus, defendeu com fervor as doutrinas, evidencia 2 elementos, amor e firmeza. Todas novamente, correta. Então, primeira letra D, segunda letra D. Vamos à terceira, ilustrando que Deus é eterno e seu amor para sempre. João usa a expressão letra B, desde o princípio, desde o princípio. Vamos à quarta, de acordo com o esboço proposto no manual do estudo, o tema de 1 João é, letra C aqui, comunhão na família e com Deus. E agora, das 5 em diante, é certo ou errado. Ou você vai pôr certo ou errado. Vamos então. Em afirmando que Deus é luz, o apóstolo João está falando do caráter de Deus, isto é, sua santidade e por isso seu resplendor. Certo? Sexto, conforme João, temos em Jesus o nosso advogado, a nossa propiciação. Advogado no grego é paracleto, significa consolador. Certo? Sétima, observando os mandamentos do Senhor, estamos ingerindo alimentos sagrados, sadio, para o nosso homem natural. Errado, é para o homem espiritual. Então, a sétima é B de errado. Oitavo, o perdão dos pecados por Cristo marca o princípio da vida cristã. Certo. Nona, da última hora, de 1 João 2,18, é uma referência ao tempo entre a assunção de Cristo e o arrebatamento. Certo. Décima, o pecador é um transgressor da lei divina. Todavia, como Deus é amor, é incapaz de condená-lo à perdição eterna. Errado. 10, errado. 11, segundo o livro texto, em relação àqueles que nos odeiam, por causa da nossa fé em Cristo, devemos orar por eles, para que deixe de nos odiar. Errado. Devemos orar por ele para a salvação. 12, um dos ensinos dos gnósticos, nos dias em que João escreveu a primeira epístola, era que o homem e a matéria só contém maldade, que somente o espírito é bom. Certo, era isso que eles ensinavam. 13 agora, você vai por A, B ou C. Constitui no alto máximo de amor para com a humanidade. Letra C, enviar seu único filho para morrer na cruz. 14, é um dos resultados da permanência e aperfeiçoamento do amor de Deus em nós. Letra D, amar os nossos irmãos. 15, é responsabilidade do crente para com seu irmão que está em pecado. Letra A, orar. E 16, a expressão predileta do apóstolo João para com os novos convertidos, sua epístola. Aqui é a letra B, filhinhos. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 7 e 8. Fizemos uma revisão teste 4. Você é aluno, você pode ir lá no link do aluno, clica,
faz o seu teste e submete. Ao clicar, vai fazer 2 perguntas, o núcleo é 5144, coloque o seu número de aluno e aí faça a prova. Se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato conosco. Nós faremos a tua matrícula, te daremos acesso à plataforma eletrônica para você ver o livro. Também você vai ter acesso ao WhatsApp do aluno para poder fazer sua prova e sua avaliação. O curso da ETAD é um dos cursos mais antigos de teologia, com uma tradição pentecostal, e é um excelente curso para você aprender a santa e gloriosa palavra de Deus. Se você assiste às aulas, faz os testes uma vez por semana, você no final do curso obtém o seu certificado. Mas é preciso fazer o teste. Portanto, sendo aluno, procure-nos para fazer a sua matrícula. Caso você assistiu esse vídeo só para ganhar conhecimento, parabéns. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, aparece um menu, você clica no playlist, ali você encontra 225 pastas, com um total de 6.260 vídeos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.